A manchete é: INSS volta a pagar pelos precatórios, mas nem todos os segurados receberão em 2022. Há alguns dias, a Justiça havia suspendido o pagamento dos precatórios do INSS, assim como os honorários devidos aos advogados que atuaram nas causas. Na ocasião, a mudança no sistema chamou a atenção da OAB, que questionou a metodologia de pagamento. O novo sistema separou os valores devidos aos advogados das verbas pagas diretamente aos beneficiários do INSS. Tudo isso começou no início do mês de julho, quando os tribunais federais começaram a liberar a consulta dos precatórios. Foi aí então que os advogados descobriram que os honorários não estavam previstos para 2022. O Conselho Federal de Justiça estabeleceu um limite de até 180 salários mínimos para receber. O saldo que ultrapassar a soma deve ser pago somente em 2023, tanto ao segurado quanto ao beneficiário. Então, após esses apelos da OAB, foi realizada uma sessão extraordinária feita na última terça-feira, dia 2, em que o Conselho de Justiça Federal autorizou a retomada do pagamento dos precatórios. O montante liberado judicialmente será distribuído entre os segurados do INSS. O cronograma prevê que os precatórios do INSS sejam pagos no decorrer das 2 primeiras semanas do mês de agosto. Lembrando que os precatórios irão atender uma série de ações judiciais ganhas contra o governo federal, inclusive aquelas oriundas da revisão de aposentadorias, pensões ou outros benefícios previdenciários ou assistenciais. Normalmente existe um procedimento a ser seguido na liberação dos precatórios. Assim que são aprovados e oficialmente notificados pelo Conselho de Justiça Federal, o próprio Conselho comunica aos tribunais regionais federais a respeito das causas ganhas e os valores. Então, os montantes são repassados aos tribunais, que ficam com a responsabilidade de efetuar os depósitos aos contemplados. Conforme já falei, os depósitos aos TRFs deveriam ser realizados em julho. Porém, o Conselho de Justiça Federal explicou que o repasse aos segurados deve ser feito somente na primeira quinzena de agosto. Mas por que logo agora se iniciou toda essa confusão e incerteza? Todos os anos os precatórios eram pagos sem grandes problemas, certo? Bom, a partir desse ano, o pagamento dos precatórios deve seguir as normas dispostas nas emendas constitucionais 113 e 114 da PEC dos precatórios. O que essa PEC fez foi limitar o pagamento das dívidas com precatórios e liberou dinheiro para o governo gastar com outros programas em ano eleitoral. Para quitar todos os precatórios de 2022 agora, o Poder Judiciário havia solicitado 42 bilhões de reais, mas por fim recebeu apenas 32 bilhões. E para piorar, desses 32 bilhões, 7 são para outros custos judiciários. Então só sobra 25 bilhões para o pagamento dos precatórios. Esses cortes refletem na impossibilidade dos tribunais federais em pagar os seus credores. No TRF4, por exemplo, apenas 48% dos credores serão pagos em 2022. É claro que já dá para notar que a aprovação dessa PEC foi uma grande manobra. E nós estamos apenas começando a ver os efeitos colaterais dela. Ao passar por alguns direitos fundamentais dos cidadãos enquanto credores do governo, existe um risco da emenda ferir cláusulas pétreas da Constituição. E esses riscos já foram levantados pelo Conselho Federal da OAB, assim como a própria Associação dos Magistrados Brasileiros. Em uma ação direta de inconstitucionalidade levadas para o Supremo Tribunal Federal, essas associações destacam diversos atos inconstitucionais que foram contemplados na elaboração da PEC, alguns de natureza formal e outros material. Dentro dessas inconstitucionalidades materiais se destacam um ataque ao princípio da isonomia, ao direito da tutela jurisdicional, o princípio da segurança jurídica, entre outros. Por fim, cada dia mais vemos que a emenda constitucional número 114 gerou um mar de incertezas. Tudo isso para um ganho injustificável. O descaso com os princípios básicos dos cidadãos são tamanha que essas denúncias de inconstitucionalidade chegam a parecer uma luz no fim do túnel, apesar do grande retrocesso já sofrido.